Boa tarde. Estamos aqui para dar sequência nas nossas aulas de Excel e hoje eu vou mostrar para vocês como que nós podemos utilizar a função PROC-V, que é uma das principais funções do Excel quando há necessidade de fazer a procura de informações dentro de uma planilha. Então nós temos aqui uma planilha que algumas empresas possuem, que é um cadastro de clientes. Dentro desse cadastro de clientes foi cadastrado um código para esse cliente, o nome desse cliente, qual é o endereço a qual ele reside, qual é a cidade, qual é o estado, qual é o CEP da região dele, da casa dele, qual é o número do RG dele, o número do CPF e o telefone de contato. Então vamos imaginar que essa planilha é de uma empresa grande, aonde você precisa, dentro das suas atividades, fazer a procura de um cliente específico. Então nós vamos utilizar a função PROC-V para fazer essa busca. Então eu tenho uma área aqui embaixo, chamado pesquisar, aonde eu tenho o campo código, eu vou digitar um código aqui de um cliente específico e a função PROC-V vai procurar para mim qual é o nome, qual é o endereço, qual é a cidade, qual é o estado, qual é o CEP, qual é o RG dessa pessoa, qual é o CPF dessa pessoa e qual é o telefone desta pessoa. Então vamos pegar aqui para iniciar, vamos pegar aqui um código, vamos pegar o último, que é 17. Então eu digitei aqui o código 17 e eu quero que a função PROC-V localize para mim qual é o nome do cliente que possui o código 17. Então eu vou vir aqui, como todos já sabemos, nas funções básicas do Excel, eu expliquei para vocês que toda função precisa começar com o sinal de igual. Aí eu vou digitar o nome da função, que é PROC-V. O PROC quer dizer que vem da palavra procura, e está dizendo que esses valores estão na vertical. Por que na vertical? Porque estão em colunas, um abaixo do outro. Depois vai ter uma aula específica para o PROC-H, que aí a gente vai fazer a procura em linha. Mas aí é uma outra situação e depende muito de como a sua empresa armazena os dados dentro do Excel. Quando eu digito PROC-V e abro parênteses, ele vai me mostrar aqui os argumentos da função. Então, primeiro eu preciso mostrar para ele o valor procurado, depois eu preciso mostrar o matriz tabela, depois eu preciso mostrar o índice da coluna e depois eu tenho que procurar um intervalo. Então, nós temos aqui um argumento, 2, 3, 4 argumentos que eu preciso fornecer para o PROC-V para que ela venha a funcionar e eu vou explicar uma por uma para vocês de uma forma bem didática e simples. Então, a primeira informação que ele pede aqui para nós é o valor procurado. Djalma, qual é o valor que você quer procurar dentro da sua planilha? Eu quero procurar esse código aqui, ó, que é o código 17. Só que eu não vou digitar o código 17, eu simplesmente vou clicar na célula aonde está o código que eu quero localizar. Eu vou dar um clique aqui em cima, ele já vai me colocar aqui. Djalma, o valor que você quer procurar está na célula B25. Legal, vou colocar o ponto e vírgula. Quando eu colocar o ponto e vírgula, ele vai para o segundo argumento. Djalma, agora você precisa me mostrar a matriz da tabela. O que é essa matriz tabela? Essa matriz tabela é o local onde está os dados. E aí eu preciso selecionar toda a tabela, independente do que eu estou procurando. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar no primeiro código, que é o 1, vou selecionar até o último dado da minha tabela, que vai até telefone. Ele vai colocar todas essas informações em vermelho para você. Então, isso aqui é o local
aonde o PROC-V vai fazer a procura da informação que me interessa. Vou colocar o ponto e vírgula. Agora ele me pede, Djalma, agora você precisa me fornecer o índice da coluna. Só que esse índice da coluna você tem que me fornecer em forma de numeral, em forma de número. Se você não me fornecer em forma de número, eu não tenho como funcionar. Por quê? As colunas, elas estão no que nós chamamos de ordem alfabética. E ele está me pedindo isso em forma de número. Como que isso vai funcionar? Eu estou pedindo para ele localizar o nome. Aí basta eu vir aqui, aonde estão os meus dados, e trabalhar da seguinte maneira. A primeira coluna que eu tenho é do código, então isso aqui é coluna 1. A coluna do nome está na segunda coluna. O endereço está na terceira coluna. A cidade está na quarta coluna. O estado está na quinta coluna. O CEP na sexta coluna. O RG na sétima coluna. O CPF está na oitava coluna. E o telefone está na nona coluna. Então, quando estiver usando a função PROC-V, você pega a primeira coluna que tem dados e você numera ela com 1. Depois você vai numerando as outras. 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Porque ele está pedindo o número e não a coluna que ele está. A coluna está em ordem alfabética, que nem nós podemos ver aqui na parte superior. Como eu estou procurando o nome está na coluna 2 da minha tabela de dados. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 2. Vou colocar o ponto e vírgula. E agora ele pede para mim, Djalma, agora você precisa definir para mim. Se você colocar verdadeiro, aí ele vai mostrar uma correspondência exata, aproximada, perdão. O que é uma correspondência exata? Ele pode me mostrar o número que está acima, o nome que está acima do 17, que aí ele não vai pegar o valor correto, ele vai pegar um valor aproximado. Ou você quer que eu mostre para você a correspondência exata? Para isso você precisa digitar falso. Depois eu vou montar uma planilha para vocês entenderem aqui como que funciona essa correspondência aproximada. Vou dar um exemplo bem prático para vocês, tá? Então eu vou colocar para ele, olha, eu quero a correspondência exata, eu quero saber o nome do cliente que está com o código 17. Então eu vou digitar aqui, ó, falso. E aí eu já montei toda a estrutura para que o PROC-V possa funcionar. Vou dar um Enter, ele vai me mostrar, ó, o código 17 é Índia do Brasil, Guarani. Se eu olhar aqui na minha base de dados, ó, Índia do Brasil, Guarani. Se eu clicar aqui no código que está 17 e digitar o código 10, vou dar um Enter, ó, Primorosa Santos. Se eu vim aqui no meu código 10, Primorosa Santos, isso quer dizer que a minha planilha já está funcionando na parte da pesquisa. Vou voltar aqui para o 17 e olha só. Índia do Brasil, Guarani. Agora eu quero procurar o endereço desse cliente. Para procurar o endereço do cliente, também a função PROC-V. Então eu vou lá, igual PROC-V. A primeira coisa que ele me pede é o valor procurado. Quem é esse valor procurado? É o valor que eu digitei aqui na pesquisa que eu estou fazendo a procura através do código. Então, eu vou clicar aqui na célula B25, ponto e vírgula, e agora ele está pedindo, Djalma, agora você precisa me mostrar a matriz. Aonde que eu vou procurar esta informação? E aí vocês precisam lembrar de clicar no primeiro dado da planilha e arrastar até o último dado da planilha, selecionando todos os dados aonde ele vai fazer a procura. Vou colocar o ponto e vírgula. Agora ele pergunta, Djalma, me forneça o número da coluna que você quer pesquisar.
eu quero pesquisar pelo endereço. Então, eu tenho que descobrir em qual coluna está o endereço. Eu sei que ela está na coluna 1, coluna 2, coluna 3 é onde está o endereço. Então, eu vou colocar 3, ponto e vírgula, falso. E vou dar um Enter. Olha lá. A Índia mora na rua Yanomamis, número 23, Jardim Manaus. Se eu clicar aqui no código e digitar código 15, o 15 é a Veneza Americana de Recife. Ela mora na Avenida Itália, número 1914, Vila Pizza. Então, vamos pegar aqui o 15, ó. Veneza Americana de Recife, Avenida Itália, 1914, Vila Pizza. Então, ele já está fazendo essa procura de forma correta. Vou mudar aqui para o 17. Agora, eu preciso localizar a cidade. Para localizar a cidade, eu vou digitar igual o nome da função, que é procv, que quer dizer procura na vertical. A primeira informação que ele está pedindo é o valor procurado. O valor procurado está aqui dentro da pesquisa, que é aqui que nós temos que digitar o código do cliente a qual nós queremos procurar. Eu vou dar um clique em cima dele, ponto e vírgula. Agora ele está pedindo, Djalma, seleciona para mim a tabela aonde está esses dados que você quer que eu faça a localização. Aí vocês têm que lembrar que vocês têm que selecionar todos os dados que fazem parte desta planilha. E fica vermelho para você ter certeza que você está fazendo o processo correto. Ponto e vírgula. Agora ele está pedindo, Djalma, o próximo argumento é você me fornecer o número do índice da coluna. Então, qual é a coluna que está o dado que você quer pesquisar? Só que eu não quero a coluna, eu quero que você me transforme isso em um número. Quem eu estou procurando? A cidade. A cidade está código coluna 1, nome coluna 2, endereço coluna 3, cidade coluna 4. Vou colocar o 4, ponto e vírgula. E agora eu tenho que dizer para ele se eu quero um valor aproximado ou se eu quero um valor exato. Para vir um valor exato, eu vou colocar falso. Eu vou digitar aqui falso e vou dar um Enter. Ó. A Índia do Brasil, ela mora em Belo Horizonte. Conforme podemos ver aqui, ó, ela mora em Belo Horizonte. Agora eu quero saber o estado aonde ela mora. Mesmo processo, igual procv. Vou abrir o parênteses. Vou clicar no valor procurado, que é o 17, ponto e vírgula. Aonde que tem esses dados, Djalma? Tenho que lembrar de selecionar toda a planilha. Ó. Vou selecionar toda a planilha. Não importa de onde você começa, tá? Como eu dei um clique sem querer aqui no mouse, eu comecei do último dado e arrastei para o primeiro, porque a ordem não importa. Agora ele está perguntando, qual a coluna que você quer que eu pesquise? Eu quero o estado. Então vamos lá. Estado 1, 2, 3, 4, 5. Vou digitar 5, ponto e vírgula, falso, porque eu quero a correspondência exata. Olha lá, Minas Gerais. Agora eu vou localizar o CEP. Então vamos lá, igual procv, abre o parênteses. Primeira informação, valor procurado. Vou clicar lá na B25, que é o código que eu quero localizar dentro da minha planilha. Ponto e vírgula. Agora ele está pedindo, Djalma, me forneça a matriz. Vou selecionar todos os dados da minha planilha. Ponto e vírgula. Agora ele está perguntando, qual é o número da coluna que eu tenho que fazer a pesquisa? Estou procurando o CEP. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vou colocar aqui, ó. Está na coluna 6, tá, Excel? Ponto e vírgula, falso, porque eu quero procurar a informação correta. Então nós temos aqui, ó, o CEP dele, 7865 7098. Agora eu quero procurar o RG. Mesma coisa, igual procv,
abre o parênteses, valor procurado. Vou lá na B25, que é o código 17. Ponto e vírgula. Djalma, agora você precisa me fornecer a matriz tabela. Vou selecionar todos os dados da tabela. Ponto e vírgula. Agora, coluna, aonde está esses dados? Agora eu estou procurando o RG. Eu vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou digitar 7, ponto e vírgula, falso, porque eu quero procurar a correspondência exata. Olha lá, já pegou o RG dela, ó. Esses dois números estão batendo. Agora eu quero o CPF. Igual, PROC-V, valor procurado. Quero procurar o código 17. Está aqui no início da pesquisa. Ponto e vírgula. Djalma, agora você precisa selecionar a tabela. Vou selecionar toda a tabela. Ponto e vírgula. Agora você precisa me informar o número desta coluna, aonde está a informação que você quer procurar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar aqui, ó, 8, ponto e vírgula, falso, porque eu quero a correspondência exata. Olha lá, já pegou o CPF da pessoa. Agora eu quero o telefone do código 17, igual, PROC-V, abre o parênteses, primeira informação, o valor procurado. Eu quero procurar o do código 17, que está aqui, ó, na primeira coluna. Eu vou clicar nesta coluna aqui, que é a B25, ponto e vírgula. Agora ele está pedindo, Djalma, agora você precisa me fornecer a tabela aonde está esses dados. Vou clicar no primeiro código e vou arrastar até o último código. Selecionei todos. Ponto e vírgula. Agora você precisa me mostrar o número do índice da coluna. Qual é a coluna que está essa informação e qual é o número dela. Então agora eu estou procurando o telefone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele está na coluna 9. Ponto e vírgula, falso. Dou um Enter, olha lá, já pegou o telefone. Então a minha estrutura já está toda funcionando. E toda vez que eu vim aqui mudar o código, vou colocar aqui, ó, código 1. Alice Barbuda, Rua do Barbeiro, número 75, Jardim Corte, Diadema, São Paulo, CEP, RG, CPF e o telefone. Olha aqui, ó. Pegou todos os dados corretamente da Alice Barbuda. Então essa função PROC-V, ela tem uma característica super importante. Ela só faz a procura das informações. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou procurando pelo código. Então, ele só vai procurar todas as informações para a direita. Ele só procura esses dados a partir da direita. Então, por exemplo, se aqui fosse nome e eu quisesse procurar o código desse nome, eu não conseguiria, porque o nome ele está à direita do código e o PROC-V ele não consegue procurar informações para a esquerda. Então, ele sempre vai procurar a informação que estiver à direita. Isso é super importante vocês memorizarem. Agora que eu já fiz toda a parte da pesquisa, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos tratar melhor esses dados aqui. Por exemplo, o CEP. O CEP ele tem um padrão de exibição. Esse padrão de exibição é o que a gente chama de máscara. O que é uma máscara? É um padrão que é adotado para que todas as pessoas consigam identificar que aquilo é um CEP. O CEP ele é composto de 5 números iniciais, aí tem um traço, 3 números finais. Isso é uma máscara, é um padrão de exibição. E aqui dentro dos meus dados, na hora que eu fui colocando esses dados, automaticamente não foi acrescentado essa máscara. Tá uma bagunça só.
E eu posso fazer esse processo depois. De que maneira? Vou selecionar todo o CEP, vou vir aqui dentro do grupo número que está dentro de página inicial, e aqui dentro do número eu vou clicar nesse botão aqui, ó, que são as configurações avançadas de número. Eu vou dar um clique aqui em cima, ele vai me abrir essa janela. Dentro desta janela, eu tenho uma opção aqui, ó, chamado especial. E dentro do especial, eu tenho o tipo CEP tradicional e eu tenho o CEP mais 3. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no CEP mais 3. Quando eu clicar na opção CEP mais 3, ele já vai me mostrar aqui o padrão, ó. 5 números iniciais, tracinho, 3 números finais. Feito esse procedimento, vou dar um OK. Olha lá, ele já colocou todos utilizando o mesmo padrão. 5 números iniciais e o tracinho. Vou clicar em cima de qualquer um deles, e aí eu sei que um deles está selecionado por causa dessa linha verde. Com algum selecionado, eu vou vir aqui na página inicial, e aqui eu tenho o grupo chamado área de transferência. E dentro do grupo área de transferência, eu tenho esse pincel, que é o copiar a formatação. O que é formatação? É o processo de mudança visual de algum dado que eu tenho dentro da minha planilha. Eu vou clicar aqui em cima do pincel, vou vir aqui embaixo no CEP, que é da minha pesquisa, e vou dar um clique, olha lá. Ele já colocou o padrão. Nós temos aqui o RG. O RG, ele também tem um padrão de exibição, ele também tem uma máscara. Vamos colocar essa máscara. Então, eu vou selecionar aqui o RG, do primeiro até o último. Vou vir aqui dentro do grupo número. Dentro do grupo número, eu vou clicar aqui dentro das opções avançadas. Quando eu clico aqui em avançadas, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no especial. No especial, eu tenho o CEP tradicional, eu tenho o CEP mais 3, eu tenho a opção telefone e eu tenho a opção SIC, não tenho o RG. Quando não tem a opção já pré-definida, você vai clicar aqui, ó, personalizado, porque aí você vai criar a sua própria máscara de visualização. No personalizado, vou vir aqui dentro da caixa tipo, vou apagar, e o RG, ele tem que ser exibido 2 números iniciais. Para exibição de números, eu uso como referência o 0. Agora tem que vir um ponto, só que o ponto ele não é um número. Tudo que não é número na hora da exibição, eu tenho que colocar entre aspas. Então eu abro aspas, coloco o ponto e fecho as aspas. Depois ele tem que me mostrar 3 números, e aí eu vou colocar o ponto de novo entre aspas. Depois eu vou colocar 3 números, que é o padrão de exibição. E agora eu vou colocar o tracinho para poder separar. O traço, ele também não é um número, ele tem que vir entre aspas. E agora eu vou colocar 2 zeros, que é a exibição padrão de um RG. Então eu coloquei aqui o meu padrão, lembrando que o 0 representa um número, e quando não for um número, eu tenho que colocar as simbologias dentro de aspas. E aqui na parte superior ele me mostra o exemplo de como que ficou. 2 números iniciais, 3 números na sequência, 3 números na sequência. Todos eles separados por um ponto. 2 números no final, separados por um tracinho, ou um hífen, ou um sinal de menos, como queira. Mostrou da maneira correta? Vou dar um OK. Olha lá, já manteve um padrão aqui para nós. Vou clicar em cima de qualquer um. Vou vir aqui na área de transferência e vou clicar aqui no pincel de formatação para ele copiar essa estrutura. Cliquei, vou vir aqui no RG, ó. Vou dar um clique, ele já manteve o padrão. Vamos fazer a mesma coisa com o CPF. Então, eu vou selecionar o CPF e existe uma tecla de atalho para que a gente possa chegar naquela janelinha do formatação de número. Mas a tecla de atalho é Ctrl+1.
Quando vocês pressionarem o Ctrl e o 1, ele vai abrir aqui para vocês esta janela aqui. É porque eu já estou com um programa que usa o Ctrl 1, por isso que ele não abriu. Mas vocês podem usar o Ctrl 1 sem problema nenhum. Vou clicar aqui no personalizado. Antigamente, no Brasil, esse documento chamado CPF, ele era chamado de SIC. Então, eu vou clicar aqui em cima da opção SIC. E aí, ó, o SIC, ele era feito da seguinte maneira. Ele só separava os dois últimos números através do tracinho. Hoje não. Nós precisamos separar esse conjunto com pontos. Então, aqui no Brasil hoje, essa opção aqui, ó, ela não tem mais efeito, porque ela não está usando o padrão adotado ultimamente aqui no nosso país. Então, o que eu tenho que fazer? Clicar no botão personalizado. Cliquei no botão personalizado, vou vir aqui no tipo e vou criar o meu padrão, que é usado hoje no Brasil. Então, o CPF, ele tem que mostrar 3 números iniciais, e aí logo em seguida vem um ponto, como o ponto não é número, ele tem que estar dentro de aspas. Depois vem 3 números na sequência, e aí vem um outro ponto, entre aspas, vem 3 números na sequência novamente, e agora vem um tracinho, e ele vai exibir 2 números finais. Então, isso aqui é o padrão de exibição do CPF. E aqui na parte superior, ele mostra para nós 135.876.456-87, que é o padrão de exibição do CPF. Vou dar um OK. Vou dar um clique em cima de qualquer uma das opções. Vou clicar no pincel de formatação e vou clicar aqui em cima do CPF para ele manter o padrão de exibição. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para o telefone. Então, vou selecionar aqui o telefone. Olha só. Selecionei. Vocês podem apertar aí o Ctrl e o 1 para chegar nesta janela. Nesta janela eu tenho aqui a opção especial. Por que eu sempre venho no especial? Para ver se já tem um padrão adotado. E aqui ele já me colocou um padrão, ó, que é o telefone. O que eu vou fazer? Vou clicar nesse telefone e vou ver se esse padrão é o que é usado hoje aqui no Brasil. Então, aqui dentro do parênteses, ele colocou 4 números, 3 números no prefixo e 4 números no sufixo. Não é o nosso padrão. Aqui é um padrão internacional onde entra o 55. Então, essa opção não vai me ajudar. Então, vou vir em personalizado. Vou apagar aqui o tipo. Vou abrir o parênteses e colocar 2 zeros. Então, dentro do parênteses, eu quero que ele exiba 2 números. Vou dar um espaço e vou dizer para ele, ó, como é o número do telefone celular, eu vou colocar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou digitar o tracinho e vou fechar as aspas. 1, 2, 3, 4. Olha lá. Então, dentro do parênteses, eu quero que você exiba os 2 primeiros números. Depois, você vai colocar 5 números iniciais, que é o prefixo. E depois, você vai colocar o sufixo, que são os 4 últimos números. E entre o prefixo e o sufixo, você vai colocar o tracinho. Aí ele mostra aqui para mim como que vai ficar esse padrão no telefone. Tá correto. Vou dar um OK, ó. Já colocou todo o padrão aqui para nós, ó. Vou clicar em cima de qualquer um. Vou clicar aqui dentro do pincel de formatação e vou clicar aqui no telefone, ó. Ele já vai adotar o mesmo padrão. E qualquer código que eu digitar aqui, vou colocar o código 16. Marimé Souza, passagem Mar Morto 345, Jardim Oceano, Diadema, São Paulo, o CEP dela, o RG já separado, o CPF já separado e o telefone já separado. Vou selecionar aqui para dar um destaque para essa informação. Vou vir aqui dentro do grupo Fonte. Dentro do grupo Fonte, eu tenho esse botão de preenchimento da célula. Vou clicar nessa seta e vou procurar um cinza bem clarinho só para dar um destaque. Olha lá. Então, todo o valor que eu quiser procurar dos meus clientes, vou colocar aqui, ó, 7.
Paulinelli Mel, Rua Y, número 12, Parque Alfabeto, Montes Claros, Minas Gerais, o CEP, o RG, o CPF e o telefone. Agora vamos para essa outra planilha aqui, ó, cadastro de funcionários. Aqui nós temos um outro cadastro que a gente pode ter dentro da nossa empresa, está num outro formato, que eu quero explicar alguns detalhes para vocês. E aqui nós temos, ó, os dados de cadastro dos funcionários da empresa. Então eu tenho um registro desse funcionário, eu tenho o nome, eu tenho o cargo, eu tenho o setor que ele trabalha, eu tenho a data de admissão e eu tenho o salário. Uma coisa que nós podemos fazer para poder agilizar o nosso trabalho, nós temos que sempre que for trabalhar com Excel, fazer uma análise dos dados. Qual é a análise que eu tenho que fazer? Será que esses dados que eu tenho aqui dentro, será que pode entrar mais informações aqui? Então, será que a nossa empresa pode ter novos funcionários? Nesse caso, sim. Dentro de uma empresa, há uma movimentação de funcionário, a entrada e a saída de funcionário. Então, pode entrar aqui, ó, um funcionário número 20. E se isso acontece dentro da sua planilha, que ela vai receber mais informações, eu tenho que pegar essa planilha e transformar em uma tabela. O que é uma tabela? Uma tabela é um recurso do Excel que ela vai entender que está entrando novas informações dentro daquele banco de informações. Então, eu preciso pegar essa planilha, selecionar todos os dados da planilha, vim aqui dentro da guia página inicial. Dentro da guia página inicial, eu tenho aqui esse grupo chamado estilos. E dentro desse grupo estilos, eu tenho aqui, ó, formatar como tabela. E aí eu vou clicar nessa setinha, formatar como tabela, e ele vai me mostrar vários padrões de cores de exibição dos dados da minha planilha. Eu vou pegar aqui uma opção em homenagem ao Palmeiras, vou pegar essa primeira aqui, ó. Cliquei, vai aparecer essa janela. Nessa janela de criação de tabela, ele vai dizer o seguinte: Djalma, aonde estão os dados dessa tabela? Como eu selecionei lá do registro do B4 até o G23. Se a gente olhar aqui, ó, começou na célula B4 e terminou aqui na G23. E aqui nós temos uma informação importante que tem que estar habilitado. Minha tabela tem cabeçalhos? O que é cabeçalho? Cabeçalho é o termo que eu coloco no início de cada coluna, para que eu saiba que tipo de dados que tem ali. Então, por exemplo, o texto registro é um cabeçalho, o texto nome é um cabeçalho, o texto cargo é um cabeçalho, o texto setor é um cabeçalho, data de admissão é um cabeçalho e salário é um cabeçalho. Para que dar importância desse cabeçalho? Para quando as pessoas for colocar as informações dentro das colunas, ele sabe que tipo de informação que ele tem que colocar. Então, por exemplo, aqui no cargo, eu tenho que colocar apenas os cargos das pessoas: gerente, auxiliar, vendedor, diretor, gerente, auxiliar e assim sucessivamente. Feito esse procedimento, eu vou dar um OK. Olha lá, ele gerou aqui para nós uma tabela. E dentro dessa tabela, ele sempre vai colocar essa seta aqui, que é um filtro, que eu vou montar uma aula depois para a gente poder trabalhar com esse filtro. Só que aqui ele quebrou, né? Ó, registro. Não está aparecendo. Então, eu vou vir aqui, ó, entre a divisão da B com a C, dar 2 cliques rápidos. Aqui na data de admissão, ó, vou dar 2 cliques rápidos, para que eu possa ler os cabeçalhos de forma correta. E aí, quando eu criei uma tabela, ele vem aqui, ó, do lado da última coluna, que é a ajuda, e ele gera aqui uma nova guia, que é a guia ferramentas de tabela, aonde ele coloca aqui um grupo chamado designer de tabela. O que vocês têm que fazer aqui, pessoal? Vocês têm que dar um nome para essa tabela. Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho um grupo chamado propriedades, e dentro desse grupo propriedades, eu tenho um nome para a tabela. Dar um nome para essa tabela vai facilitar demais
quando você estiver trabalhando com PROC-V. Então, eu vou clicar aqui no nome da tabela e vou colocar cadastro. Pronto. Agora, essa tabela tem um nome. Essa tabela se chama cadastro. Agora, nós vamos usar a função PROC-V aqui no pesquisar por funcionário. Então, aqui, primeira coisa que eu preciso definir um registro de funcionário, porque a busca vai ser baseado através desse registro. Então, eu vou vir aqui, vou procurar um registro qualquer. Vou pegar aqui o 7, homenagem ao Dudu do Palmeiras. E aí, a primeira coisa que eu tenho que procurar do registro 7 é o nome. Então, eu vou usar a função PROC-V, igual o nome da função que é PROC-V, e vou abrir o parênteses. E aí ele vai me dar todos os argumentos que eu preciso fornecer para que isso possa funcionar. Então, a primeira coisa que ele pede, valor procurado. Quem é o valor procurado? É esse registro 7 que está aqui. Eu vou dar um clique em cima dele. Ponto e vírgula. Djalma, agora você precisa me mostrar aonde que tem esses dados, que é a matriz tabela. Só que agora eu não preciso mais fazer esse processo de seleção do primeiro até o último número. Por quê? Porque eu dei um nome para essa tabela. Então basta eu vir aqui e digitar o nome que eu dei, cadastro. Quando eu digito cadastro, ele já coloca todos os dados aqui em vermelho. Ponto e vírgula. Agora eu preciso dizer, Djalma, o nome está em qual posição na coluna? Então aqui, registro está 1, nome está na coluna 2. Vou colocar 2, ponto e vírgula. Aí eu tenho aqui falso, que é a correspondência aproximada, e tenho falso, que é a correspondência exata. Vou digitar aqui, falso, que eu quero o valor exato do nome do registro 7. Vou dar um Enter, Isaquilene Basante da Silva. Como ela está ocupando um espaço maior, vou vir aqui, vou dar 2 cliques rápidos para poder alterar. Vou diminuir o tamanho dessa coluna aqui. Pronto. Então, o registro 7, o nome do funcionário é Isaquilene. Então, vou vir aqui, 7, Isaquilene. Agora, eu preciso procurar o cargo dela. Eu vou digitar igual, PROC-V, abre o parênteses, valor procurado. Vou vir aqui no registro da opção pesquisar, vou dar um clique aqui, que é esse valor que eu quero que ele pesquise dentro da minha tabela. Ponto e vírgula. Djalma, agora me fala aonde que tem esses dados. Como ela é uma tabela e eu dei um nome para ela, se chama cadastro. Então agora eu só digito cadastro que ele já vai selecionar todos os dados. E isso facilita demais. Agora ele está procurando o número do índice da coluna. Eu estou procurando agora o cargo. Então vou vir aqui, registro 1, nome 2, cargo 3. Ponto e vírgula, falso, que eu quero a correspondência exata. Vou dar o Enter, o cargo da Isaquilene é vendedora. Agora eu preciso procurar o setor. Clicar aqui no setor, igual, PROC-V, abre o parênteses. Vou clicar aqui no registro, que é o que eu estou procurando, que é o 7, ponto e vírgula. Agora eu preciso informar a matriz e a tabela. Dei um nome para ela. Quando eu digito cadastro, já coloca em vermelho. Feito esse procedimento, agora ele está pedindo, Djalma, agora me fornece o número do índice da coluna. Eu vou lá, registro 1, nome 2, cargo 3, setor 4, ponto e vírgula, falso. Dá o Enter, olha lá, já procurou o setor, que é o de vendas. Agora eu preciso procurar a data de admissão. Igual, PROC-V, abre o parênteses. Valor procurado. 7 é esse registro que eu quero procurar. Ponto e vírgula. Matriz, tabela. Como que se chama a minha planilha agora? Cadastro. Ponto e vírgula. Qual o número da coluna, Djalma? Estou procurando a data de admissão. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto e vírgula. Falso. Olha lá. Data de admissão dele, 4.887. Em vez dele dar a data de admissão
em forma de data, ele contou os dias. O que eu vou fazer? Eu vou clicar na data de admissão, qualquer uma delas, ó. Cliquei na data de admissão, vou lá no pincel de formatação, vou clicar nele e vou clicar aqui na data de admissão, ó. 5/9/2014, que é a data que ela foi contratada. Agora eu vou procurar o salário. Igual, PROC-V, vou clicar aqui no registro, ponto e vírgula, aonde que estão os meus dados? Em cadastro, ponto e vírgula. Agora, qual é a coluna que está o salário? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, está na coluna 6, ponto e vírgula, falso. Olha lá, salário de 1.600. Não veio com R cifrão. O que eu vou fazer? Vou clicar em cima de qualquer salário, vou clicar no pincel de formatação e vou clicar em cima do salário. Quando aparecer esse monte de hashtag, isso não é erro, tá, pessoal? Ele só está dizendo, Djalma, o espaço da coluna é muito pequeno para exibição dos dados. Eu só tenho que vir aqui, ó, na linha que divide o N com O, vou dar 2 cliques rápidos, ó, já mostrou aqui o salário para mim. E aqui ele não colocou a borda. Então, eu vou clicar aqui, vou vir aqui no grupo fonte e vou colocar todas as bordas. Colocar a borda aqui também no salário. Pronto. Olha lá. E qualquer registro que eu digitar aqui, colocar aqui o registro 10. Olha lá. É o Frank Stefferson, auxiliar, trabalha no setor de compras. Ele foi admitido dia 30/4. O salário dele é 1.300. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu registro 10. Olha lá. É o Frank Stefferson. Nome bonito. Vou clicar aqui no registro, ó. Vou selecionar, vou vir aqui no balde e vou colocar um cinza bem clarinho para dar um destaque. Olha lá. E qualquer registro que eu colocar aqui, ó, vou colocar o registro 19. Registro 19, Djalma Cardoso, gerente no setor de PCP, foi contratado no dia 10/7/2007, salário 1.500. Ele está fazendo a procura. Mas vamos imaginar que entrou um novo funcionário na empresa. A sua empresa precisa cadastrar esse novo funcionário. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar registro 20. Vou colocar o nome aqui, ó, Letícia. Vou colocar da mesma maneira, ó, Letícia Pazini. Qual é o cargo dela? Secretária. Qual é o departamento? Ela trabalha na diretoria. Quando que ela foi contratada? É dia 12/5/2022. Qual é o salário dela? 4.200. Olha lá, agreguei mais um funcionário na minha empresa. Como nós estamos usando o recurso de tabela, basta eu vir aqui, ó, no registro e colocar o registro da Letícia, que é 20. Olha lá, 20, Letícia Pazini, secretária, ela trabalha no setor da diretoria. Ela foi contratada dia 12/5 e o salário dela é 4.200. Então, quando nós temos uma tabela com vários dados e vai agregando outros dados, o ideal é que você transforme ele em uma tabela, porque isso vai facilitar na hora da procura. Agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo também que eu posso estar usando o PROC-V. Então, eu mostrei aqui utilizando a procura na mesma planilha, utilizando o recurso de tabela, e agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso de uma terceira maneira. Só um minuto, deixa eu abrir aqui a planilha que eu montei para vocês. Pronto. Então, eu tenho aqui, ó, uma planilha chamada Cadastro de Produtos. Dentro do Cadastro de Produtos, eu tenho aqui o código, eu tenho produto, eu tenho o fabricante, eu tenho o departamento onde que fica esse produto e eu tenho aqui o valor desse produto. Aqui eu tenho uma informação que eu não consigo ler, então eu clico aqui em cima e ele me mostra aqui em cima, ó, taxa de parcelamento. Aqui eu tenho o valor da parcela, 2 vezes, 6 vezes e 12 vezes. Primeira coisa, vamos formatar essa planilha para que a gente consiga
ler todas as informações de forma correta. Então eu vou mexer primeiro aqui no código. Vou clicar no código, vou arrastar até 12 vezes. Aqui dentro do Excel, nós temos um grupo chamado alinhamento. Dentro desse grupo alinhamento, eu tenho esse botão aqui, ó, que é o botão de quebra de linha. O que é o quebra de linha? Quebra de linha eu vou utilizar toda vez que eu não estiver conseguindo visualizar os dados dessa planilha. E aí ele vai quebrar a linha para mim, ele vai colocar uma informação em cima e uma informação embaixo dentro da mesma célula. Porém, quando vocês usarem o quebra automática de linha, lembre-se de sempre utilizar esse botão aqui, ó, que é alinhar ao meio. Então, esses dois botões, eles vão trabalhar em conjunto. Tenta memorizar isso aí para facilitar a sua vida. Então, eu vou clicar aqui, ó, quebrar texto automaticamente, ó lá. Colocou aqui, ó, taxa de parcelamento. E vou clicar aqui, ó, alinhar no meio. Olha lá, todas as informações veio no meio, na vertical. Agora eu vou fazer aqui, eu vou aumentar aqui a taxa de parcelamento, que eu quero parcelamento tudo numa mesma linha. O O de parcelado ficou aqui embaixo. Vou aumentar aqui. Pronto. Então eu já tenho aqui uma forma visual de leitura dessas informações. Vou clicar, segurar e arrastar, para ele diminuir um pouquinho a altura. Não precisa ser tão alto assim. Agora, nós vamos trabalhar esse código aqui, é o que nós chamamos de código de barras. Vou colocar aqui para vocês, ok? É o código de barras. Esse código de barras é para todo produto comercializado no Brasil. E para produtos se usa um padrão chamado EAN13. Então nós vamos configurar esses números aqui para que ele tenha a mesma visualização tradicional do EAN13. Eu expliquei lá para vocês que existe um padrão de visualização, nós chamamos isso de uma máscara. Então vocês vão pressionar aí o Ctrl e o 1 para que ele possa abrir para vocês o formatar célula. Dentro do formatar célula, vocês vão clicar aqui no personalizado e dentro do personalizado nós vamos apagar aqui o tipo. O código EAN13, ele vai ter 3 números iniciais, que é o código do país fabricante do produto, e depois vai ter um ponto. Esse ponto, ele tem que estar entre aspas. Depois, ele tem a exibição de 5 números, que é o código da empresa, a qual fabrica esse produto. Aí vem um ponto entre aspas. Depois, vem 4 números. Esses 4 números é o código do produto. E depois vem um tracinho, que é o sinal de menos. E aí vem um número que a gente chama de código verificador. Isto é a máscara de um código de barras. Então, ele me mostra aqui a montagem que eu fiz e como que vai ser exibido. Então, os 3 primeiros números é o código do país, código da empresa, código do produto e o dígito verificador. Feito esse procedimento, eu vou clicar no OK. Olha lá, ó, já colocou no padrão para todos. Agora, nós vamos vir aqui na taxa de parcelamento. O valor do produto, vou até colocar aqui, ó, valor à vista. O valor à vista está aqui. Só que se a pessoa quiser comprar esse produto de forma parcelada, nós vamos embutir aqui uma taxa de juros, para que ele possa pagar um pouquinho mais desse produto. Então, nós temos aqui, ó, a taxa de parcelamento. Essa taxa de parcelamento, isso vai depender de setor para setor. Então, o setor de cozinha, eu vou colocar 10%. O setor eletrônico, 15%. Beleza, 10%. Cozinha, 10%. Cozinha aqui de novo, 10%. Tecnologia, 20%, por causa do dólar, 20%. Móveis, vou colocar 8%. Móveis, 8%. Cozinha, 10%. Móveis, 8%. Tecnologia, 20%. 20%.
20%, imóveis, 8%. Depois eu monto uma planilha para vocês, depois que eu explicar uma fórmula para você, uma função para vocês, eu explico um jeito simples de fazer essa taxa de parcelamento sem ter que digitar um por um. Então eu selecionei todos os dados, vim aqui no grupo alinhamento e cliquei no botão centralizar na horizontal. Acho que fica melhor. Agora aqui eu vou colocar o valor parcelado. O que seria o valor parcelado? Seria o valor à vista mais esses 10% aqui. E aí a gente tem que aplicar uma função aqui dentro. Eu vou digitar o sinal de igual. Primeira coisa que eu tenho que descobrir, quanto que é 10% de 456? Eu vou abrir um parênteses, vou clicar no 456. Todo cálculo envolvendo porcentagem, eu tenho que fazer uma multiplicação. Multiplicar por quem? Pelos 10%. Então, primeiro ele vai descobrir quanto que é 456,99 e ele vai extrair 10% desse valor. Como eu quero adicionar esse valor da porcentagem, eu vou colocar o sinal de mais e vou clicar de novo no valor de 456. Então, aqui eu tenho o que nós chamamos de uma fórmula. Primeiro, ele vai descobrir quanto que é 10% do valor e depois que ele descobrir quanto que é 10% do valor, ele vai somar com o valor. Eu vou dar um Enter aqui, ele falou, Djalma, dá 502,69. Vou vir aqui no quadradinho do autopreenchimento, vou dar 2 cliques rápidos. Repare que apareceu as hashtags. Isso quer dizer que os valores que estão aqui são muito maiores do que ele pode exibir. Então, vou vir aqui na H e aí, vou dar 2 cliques rápidos. Agora, eu vou pegar esse valor, vou dividir por 2, por 6 e por 2. Então, primeiro eu vou dividir por 2. Igual, vou clicar no valor parcelado e vou dividir por 2. Olha lá. Montei uma fórmula. Pego o valor parcelado e divide esse valor parcelado em 2 vezes. Vou dar um Enter, ó, sai 2 parcelas de 251,34. Vou clicar no botão autopreenchimento, que é esse quadradinho, vou puxar, ó, apareceu as hashtags. Vou vir aqui, ó, vou dar 2 cliques rápidos para poder ampliar, ó. Então ele pegou todos os valores dos produtos e dividiu em 2 parcelas. Vou agora fazer o mesmo processo em 6 vezes. Igual o valor parcelado, a barra que é o símbolo de divisão, por 6. Montei a minha fórmula, pega o valor parcelado e divide esse valor por 6. Enter, ó, 6 parcelas de 83,78. Vou clicar em cima do 83,78. Vou puxar o autopreenchimento, olha lá. Vou aumentar o tamanho da coluna, olha lá. E aí, eu vou ter os valores divididos em 6 parcelas. Preciso do valor dividido em 12 parcelas. Vou montar uma fórmula. Igual, vou clicar no valor parcelado e vou dividir por 12. O que ele está fazendo? Ele está pegando o valor parcelado, que já está embutido uns juros, nesse caso de 10%, e ele vai dividir isso por 12 vezes. Vou dar um Enter, olha lá, 12 parcelas de 41,89. Cliquei em cima do 41,89, vou vir aqui no autopreenchimento, que é esse quadradinho verde, dou 2 cliques rápidos, ó. Apareceu as hashtags, vou aumentar o tamanho da coluna. Pronto. Então, o micro-ondas, ele tem um código, ele é do fabricante mundial, ele é do departamento de cozinhas, o valor dele à vista é 456. Se a pessoa for pagar parcelado, vai pagar juros de 10%. O valor parcelado vai sair 512, e aí ele pode dividir em 2 vezes, 6 vezes ou 12 vezes. Pode entrar mais produtos na minha empresa? Claro que pode entrar mais produtos dentro da minha empresa. Quando há essa possibilidade de entrar mais produtos dentro da empresa, o ideal é que você selecione todos os seus dados, vai lá na página inicial e formata esses dados como
tabela, para facilitar tudo que você vier a fazer posteriormente com essas informações. Eu vou clicar aqui na seta, ele vai me mostrar vários modelos de visualização. Eu vou pegar esse laranja aqui, dá um clique em cima dele. Mesmo processo, né? Ele está falando de Djalma. Eu vou montar uma tabela começando da célula B4 até a K19. Então, a B4 é o primeiro código e a K19 é a última parcela de 12 vezes. E aí, essa caixinha sempre tem que estar ligado. Minha tabela tem cabeçalho. O que é o cabeçalho? É o nome que nós damos para cada coluna da minha planilha. Cada um desses textos que vem inicialmente, nós chamamos isso de cabeçalho. Então, código, produto, fabricante, departamento, valor à vista, taxa de parcelamento, é tudo cabeçalho. Vou dar um OK. Pronto. Ele vai me colocar essas setas, que são os filtros. Eu vou vir aqui e vou fazer os ajustes, ó. Porque senão ele come um pedaço do texto, né? Eu vou vir aqui na divisão entre as colunas. E eu sempre utilizo os 2 cliques rápidos, ó. Olha só. Eu já tenho aqui a minha tabela. Toda vez que eu crio uma tabela, ele vai vir aqui do lado de ajuda. Dentro do lado de ajuda, ele gera uma nova guia aqui, ó. Ferramentas de tabela, designer da tabela. O que eu tenho que fazer quando eu transformo em tabela, pessoal? Eu tenho que dar um nome para essa tabela. Então, aqui dentro do lado esquerdo, eu tenho um grupo chamado propriedades, aonde está escrito tabela 1. Eu vou apagar esse tabela 1 e vou digitar aqui, ó, produtos. Então, agora ela se chama produtos. E aqui na parte de baixo, eu tenho uma planilha que é o meu banco de dados, aonde eu vou cadastrar todos os meus produtos, e eu criei aqui uma nova guia chamado pesquisa. Eu vou clicar aqui na guia pesquisa. Na guia pesquisa, ó, eu tenho aqui todos os dados da minha pesquisa. Vocês podem perceber que não tem formatação nenhuma. Da onde que eu vou buscar essa formatação? Do banco de dados. Então eu vou vir aqui, ó, banco de dados, e eu quero aqui copiar essa formatação de cadastro de produtos. Eu clico aqui em cadastro de produtos, clico no pincel de formatação, vou lá na minha outra planilha que é pesquisa e vou clicar aqui, ó, cadastro de produto. Olha lá, cliquei, ele já colocou na mesma formatação. Só que aqui não é cadastro de produto, aqui é pesquisar, está tudo maiúsculo para chamar a atenção. Pesquisar produtos. Vou voltar no banco de dados, vou selecionar essa outra linha aqui onde estão os meus cabeçalhos, vou clicar no botão pincel de formatação, vou lá na pesquisa, vou clicar em código e vou arrastar até 12 vezes, ó. Agora eu só vou fazer os ajustes, né? Ó, fabricante, vou aumentar, departamento, vou aumentar, taxa de parcelamento eu vou aumentar, valor parcelado eu vou aumentar, 2 vezes, 6 vezes. Agora eu vou selecionar isso aqui, vou selecionar com a linha de baixo, vou vir aqui dentro do grupo fonte. Dentro do grupo fonte eu vou vir aqui no botão bordas, que é uma linha de separação dessas colunas. Vou clicar aqui e vou colocar todas as bordas. Pronto. Olha só. Já tenho aqui o meu pesquisar produto. O que eu vou fazer agora, pessoal? Como o código de barras é um número muito grande, eu vou clicar aqui no banco de dados. Vou clicar nesse primeiro código de barras, que é o do micro-ondas. Vou pressionar o Ctrl C para ele poder copiar. Vou lá na minha planilha pesquisa. Vou clicar no código e vou pressionar o Ctrl V. Apareceu as hashtags, porque é um número grande. Vou vir aqui na divisão da B com a C. 2 cliques rápidos, olha lá. Aqui agora eu vou começar a colocar a função procv. Então, igual procv, que é o nome da função, procura na vertical. Qual é a primeira informação que eu preciso mostrar para ele? O valor procurado. O valor procurado é esse código que está aqui do lado. Olha só. Então, é nele que eu vou clicar para poder pegar.
Eu vou dar um clique em cima dele, ponto e vírgula. Então, o valor procurado está na célula B5. Agora está dizendo aqui, ó, matriz tabela. A matriz tabela ela tem um nome, que eu dei o nome para ela de produtos, ponto e vírgula. Então, ele já vai lá na minha planilha e já vai pegar os dados que eu chamei de produtos. Agora ele está pedindo número do índice da coluna. O código é coluna 1, produto, coluna 2. 2, ponto e vírgula, falso. Vou dar um Enter. Olha lá, já buscou o micro-ondas. Então, qual é o objetivo aqui? Só mostrar para vocês que vocês podem pegar as informações de uma planilha e passar para outra. Não tem problema nenhum. Você pode fazer esse trabalho de várias maneiras diferentes, sempre fazendo da maneira que você achar melhor. Agora eu vou buscar o fabricante. Igual, PROC-V, abre o parênteses. Quem é o valor procurado? É esse código aqui, ó. Ponto e vírgula. Qual é a matriz tabela? Ah, é lá da tabela que eu dei o nome de produtos. Qual é o índice da coluna? Código é 1, produto é 2, fabricante é 3. Ponto e vírgula. Falso. Olha lá, fabricante é a Mundial. Vou agora procurar o departamento. Igual, PROC-V, abre o parênteses. Valor procurado é esse código. Ponto e vírgula. Qual é a matriz da tabela? Produtos. Foi o nome que eu dei lá para minha tabela. Então, ele está lá na planilha produtos procurando essas informações. Qual é o índice da coluna? 1, 2, 3, 4. Vou colocar 4, ponto e vírgula, falso. Olha lá, ele é do departamento de cozinha. Agora eu vou buscar o valor dele. Igual, PROC-V, abre o parênteses, valor procurado. Este aqui, ponto e vírgula. Aonde que está os meus dados? Está lá na tabela produtos. Eu digito aqui a palavra produtos. E aonde que está o valor? 1, 2, 3, 4, 5. Coluna 5, ponto e vírgula, falso. Opa, que eu errei aqui? Opa, esqueci depois do 5, esqueci de colocar o ponto e vírgula. Pronto. Olha o valor do produto. Já vou clicar nele. Como ele é um valor, já vou vir aqui dentro do grupo número e vou clicar aqui, ó. Formato de moeda. Pronto. Agora eu vou procurar a taxa de parcelamento. Igual, PROC-V. Qual é o valor procurado? É esse código aqui. Ponto e vírgula. Aonde que está seus dados, Djalma? Está lá numa tabela que eu dei o nome de produtos. Qual é a coluna que ela está? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6. Ponto e vírgula, falso. Olha lá. Ele deu a taxa de parcelamento 0,1. Ele não colocou um formato de porcentagem. Nós vamos converter esse número para porcentagem. De que maneira? Clico em cima dele. Aqui dentro do grupo número, eu tenho a simbologia de porcentagem. É só eu clicar aqui em cima dele, ó. 10%. Agora eu vou pegar o valor parcelado. Igual, PROC-V. Qual é o valor procurado? É esse código aqui. Ponto e vírgula. Aonde que estão os dados? Lá na tabela chamado produtos. Qual coluna que está lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na coluna 7, ponto e vírgula, falso. Olha lá. 502 o valor parcelado. Vou converter aqui para moeda. Pronto. Agora eu vou pegar em duas vezes. Igual, PROC-V, abre o parênteses. Vou clicar no valor procurado, ponto e vírgula. Aonde estão meus dados? Está lá na planilha, na tabela, chamado produtos, ponto e vírgula. Qual é a coluna que está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está na coluna 8, falso para vir um valor exato. Vou clicar em cima, converter para moeda. 6 vezes.
igual PROC-V, abre o parênteses. Quem é o valor procurado? Esse código aqui. Ponto e vírgula. Aonde estão os meus dados? Está lá em produtos, que foi o nome que eu dei para a tabela. E qual é o número dessa coluna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ponto e vírgula, falso. Olha lá, ficar em cima do valor e vou converter para moeda. Vou fazer o mesmo processo de 12 vezes, igual PROC-V. Qual é o valor procurado? É esse código. Ponto e vírgula. Aonde estão os dados? Está lá na tabela que eu dei o nome de produtos. Qual é a coluna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coluna 10, ponto e vírgula, falso. 41,89. Vou clicar em cima do valor, converter para moeda. Olha lá, ele está indo procurar os dados lá na outra planilha. Eu separei para não ficar tantas informações numa mesma janela. Olha lá. Então eu tenho, quando eu vou fazer uma pesquisa, eu clico na planilha pesquisa. Quando eu for cadastrar um produto, eu cadastro na planilha banco de dados. Eu vou pegar esse último código aqui, ó. Como são 13 números, é difícil de copiar, vou dar um Ctrl C aqui para copiar esse código. Vou vir aqui na pesquisa, vou clicar aqui no código e vou pressionar o Ctrl V. Olha lá, é uma mesa, fabricante, table, departamento de imóveis, o valor não apareceu, então eu venho aqui na divisão, 2 cliques rápidos, a taxa de parcelamento é 8%, o valor total, o valor de 2 vezes não apareceu, eu aumento a coluna, o valor de 2 vezes, eu aumento a coluna. Então ele foi lá e já procurou os dados da minha mesa e já me trouxe aqui para outra planilha que eu tenho dentro do Excel. Vou voltar aqui no banco de dados, vou vir aqui, ó, eu vou cadastrar um outro produto. Então, o código de barras, ele precisa de 13 números. Então, eu vou digitar aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Pronto, digitei aqui, ele já colocou no padrão. Qual que é o produto? Produto agora eu vou digitar aqui, ó. Guarda, está corretamente. Guarda, roupa. Qual é a marca? Table. Qual é a seção? Móveis. Qual é o valor desse produto? R$ 4.500. Olha, já me calculou o valor parcelado de 2 vezes, 6 vezes e 12 vezes. Só que aqui eu tenho que dizer qual que é a taxa do parcelamento. De imóveis eu defini que era 8. Olha só. Ele já vai recalcular aí para nós os valores. Está vendo a importância de uma tabela? Toda vez que eu acrescentar, ele já vai calculando isso também para nós. Vou clicar aqui no código, vou pressionar o Ctrl C, vou lá na minha pesquisa, vou clicar aqui no código e vou pressionar o Ctrl V. Ó, já veio. Ó. Olha só. E aí nós temos várias formas de trabalhar com o PROC-V. Qual é o meu conselho, pessoal? Praticar. Essa função é muito utilizada nos dias atuais para poder pesquisar um dado dentro do Excel. Nas próximas aulas, eu vou ensinar para vocês o PROC-H. Também é uma função bem útil, dependendo da situação que você se encontrar dentro da empresa de vocês. O importante é treinar, é praticar, fazer várias vezes. Para quê? Para quando vocês forem para o mercado de trabalho, ou se vocês já estão no mercado de trabalho, facilitar o uso do Excel, porque qualquer empresa hoje depende que o seu funcionário trabalhe corretamente com Excel, para que ele possa ter agilidade, para que ele possa ter conhecimento, facilitar a sua rotina de trabalho. Não deixa de comentar, não deixa de compartilhar, não deixe de dar o seu like, porque tudo isso que você fizer e é gratuito, você não paga nada, esse conteúdo pode chegar para outras pessoas. E aí a gente vai elevar a condição profissional de outras pessoas, que talvez hoje não possa pagar um curso ou um professor para ter um conhecimento mínimo dessa ferramenta chamada Excel. Um abraço e até a próxima aula.